Olá a todos, bem-vindos a mais um programa Rompendo Limites. Esta semana nós estamos falando do tema as armas do Filho de Deus. Qual é as armas que os filhos e as filhas de Deus têm ao seu dispor para vencerem todo obstáculo e toda oposição inimiga que têm contra eles. Nós falámos do primeiro programa, falámos sobre essa força da oposição que cada pessoa, cada ser humano sente logo que se pode apelidar como pessoa, como gente, ou quando nós deixamos de ser bebés e já passamos a ter um pouquinho já de entendimento, como adolescentes, jovens, adultos, começamos-nos a perceber um pouquinho que a vida, um pouquinho às vezes necessária luta, guerra. Se nós queremos alcançar algo, tem que ser com esforço, tem que ser com batalha. Às vezes sentimos como ser humanos, sentimos uma oposição contra nós e não sabemos muito bem às vezes de onde é que vem essa oposição. E eu falei no primeiro programa, falei que essa oposição provém de um ser chamado Diabo. Quem sabe você está ouvindo este programa e diz assim: eu não acredito nessas coisas do diabo, dos demónios, essas coisas não existem, só acredito nas coisas naturais. Mas mesmo que você acredite ou não acredite, elas existem. Mesmo que você acredite ou não acredite, essas forças lutam contra si. Mas você diz assim: eu nunca fiz mal a ninguém, eu nunca meti com essas forças, porque é que eles não gostam de mim? Desde o momento que você é uma criatura de Deus e foi criada à imagem e semelhança de Deus, o diabo detesta, o diabo odeia tudo aquilo que é a raça humana. Por isso, desde o dia que você nasceu, há uma força de oposição contra si, há uma força de oposição contra tudo aquilo que tem a ver com a sua vida, casa e família, e essa oposição pode ser vencida. Essa é a boa notícia. Essa é a boa notícia. Essa oposição pode ser vencida com o poder de Deus e com as armas que Deus colocou à nossa disposição. O que acontece muitas vezes é que as pessoas que têm problemas, que sentem oposição, muitas vezes tentam vencer essa oposição com armas humanas, mas não com armas espirituais. O que eu quero dizer é que para nós vencermos uma força que é espiritual, não podemos usar armas humanas ou carnais, por assim dizer, porque não iremos vencer algo que é espiritual com armas humanas. Precisamos usar armas espirituais que Deus colocou ao nosso dispor para vencermos esse ser espiritual que é o diabo e os seus demónios. Precisamos dessas armas espirituais e não armas físicas. Eu convidava você a abrir a sua Bíblia, porque é importante. Você diz assim: apóstolo, porquê é que você sempre manda abrir a Bíblia em algum lugar, em algum livro? Porque é importante que tudo aquilo que nós falamos nestes programas seja confirmado com a Palavra de Deus. A Bíblia é o manual de Deus. Tudo aquilo que Deus decretou, a sua vontade, está escrita na Palavra. Então, se nós falarmos alguma coisa que não for comprovado pela Bíblia, aquilo que nós estamos falando não vem de Deus. É isso mesmo que eu estou dizendo. Se eu falar alguma coisa, mesmo que eu diga que foi Deus que me falou, mas se a Bíblia não comprovar, se a Bíblia não estiver lá escrito comprovando aquilo que eu estou falando, então isso não provém de Deus, mas provém da minha própria cabeça. Mas se aquilo que eu estou falando eu posso comprovar para você, através da Palavra de Deus, você pode ter a certeza, se está escrito na Palavra de Deus, então provém do coração e da mente de Deus para a sua vida. Então, abra a sua Bíblia no livro de 2 de Coríntios e nós vamos ver uma palavra poderosa que está lá escrito para a nossa vida hoje. 2 de Coríntios, capítulo 10, versículo 3. 2 de Coríntios 10, 3 diz assim: porque embora andando na carne, não militamos, ou seja, não lutamos segundo a carne. Pois as armas da nossa milícia, da nossa luta, não são carnais, mas poderosas em Deus para a demolição de fortalezas. Amém. Então nós estamos vendo que o apóstolo Paulo, que escreveu este livro inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo escreveu, em outras palavras, dizendo assim: embora nós caminhamos na carne, ou seja, nós estamos na terra, não lutamos com armas da terra, não lutamos com armas humanas. Por exemplo, nós o que vemos mais em famílias, em casas, e não se assuste, em países, em nações, pessoas a tentar resolver problemas de origem espiritual com armas humanas,
com armas carnais. E nós não podemos resolver ou destruir problemas que provêm da origem espiritual com armas carnais. O apóstolo Paulo sabia muito bem disso. Ele dizia assim, embora nós estamos num corpo físico, nós estamos num corpo de carne, embora nós estejamos na terra com um corpo físico, não podemos lutar com armas carnais. Ou seja, a nossa luta não é contra a carne, como diz a palavra de Deus em Efésios. No primeiro programa nós lemos em Efésios capítulo 6, que diz que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Você diz assim, apóstolo Jonathan, o meu problema não é com o diabo, o meu problema é com o meu marido. Mas saiba que por trás desse problema que você tem com o seu marido, existe uma força, existe uma força inimiga, diabólica, que está causando problemas no seu casamento. Outra pessoa diz assim, apóstolo Jonathan, o meu problema não é o diabo, o meu problema é o meu patrão. Saiba que por trás dessa situação difícil com o seu patrão, por trás dessa oposição, existe uma força maligna que está causando esse problema. Eu quero que você ganhe o sentido desta palavra que eu estou falando para você. Por detrás de todo o problema físico existe uma origem espiritual. Repita comigo aí em casa. Aí onde você está, no escritório, em casa, no quarto, não importa, no lugar onde você está, repita comigo. Por detrás de um problema sempre existe uma origem espiritual. Então, todo o problema que se levanta contra si, toda a oposição que você sente no seu trabalho, no seu casamento, na família, nas finanças, na saúde, está uma origem espiritual e diabólica que se opõe contra a sua vida. Você diz assim, apóstolo, o meu problema não é o diabo, o meu problema é que desde que eu sou pequenino, já vem da minha família, eu tenho problema nos ossos, tenho problema no sangue, isto é hereditário, não tem nada a ver com o diabo. Sim, tem, amado. Essa enfermidade provém do inimigo, há uma força diabólica se opondo à sua vida. E você não pode lutá-la, não pode vencê-la com armas carnais, mas precisa usar as armas que Deus colocou ao seu dispor. Muitas pessoas tentam usar, por exemplo, têm problemas no casamento, consultam conselheiros de casamento, procurando a solução nos conselheiros de casamento. E acontece que o conselheiro do casamento é uma arma carnal contra um problema espiritual e não pode ser resolvido e não consegue ser resolvido. Quem sabe você tem um problema de depressão, vai a um psicólogo tentar que o psicólogo resolva o seu problema, mas o problema o psicólogo não consegue resolver. Você está a tentar resolver um problema de origem espiritual com armas carnais. E com armas carnais não se pode destruir problemas com origem espiritual. Eu sei que você está entendendo. Não estou falando mal dos conselheiros de casamento, não estou falando mal dos psicólogos, cada um tem o seu trabalho e que Deus abençoe todas as áreas de médicos e de formação, que Deus abençoe a todos. Mas o que eu quero dizer é que essa origem espiritual não pode ser combatida com armas físicas. Precisa ser combatida com armas espirituais. Você tem problemas de saúde, você foi ao médico, fez muito bem. Eu também consulto os médicos quando eu necessito, também consulto os médicos, não é problema nenhum consultar os médicos, mas muitas pessoas andam há 5, 10, 15 anos nos médicos e os médicos não conseguem resolver o seu problema. Sabe porquê? Porque o seu problema não é de origem física, o seu problema tem uma origem espiritual. E essa origem espiritual só pode ser vencida com armas espirituais. Quem está a entender aí na sua casa, levante a sua mão e diga assim, eu estou entendendo, apóstolo, estou entendendo a palavra que o Senhor está dando através de você para a minha vida. Agora comece a entender, agora já está a abrir os meus horizontes, agora já estou a entender que estes problemas que eu tenho passado na família, em casa, ou desde a minha infância, todos estes problemas que eu tenho sofrido, que eu tenho passado, são de origem espiritual. Há pessoas que têm uma vida infeliz desde crianças. Tiveram uma infância infeliz, tiveram uma juventude infeliz, agora que tornaram-se adultos, casaram, constituíram família e continuam a ter episódios difíceis, episódios maus na sua vida, não conseguem ser felizes. Saiba que isso tem uma origem espiritual. Há pessoas que dizem assim, parece que esta é a minha sina, eu nasci para ser infeliz, eu nasci para não ter sucesso. Esta é a minha sina. Eu quero dizer que essa sina é diabólica. Essa sina provém do diabo. É uma oposição demoníaca contra a sua vida desde que você nasceu. E nós temos que quebrá-la. Nós temos que desfazê-la. Não me interprete mal. Eu não estou dizendo que aquilo que você está dizendo não seja verdade. Sim, é verdade. Você está dizendo que você, desde a sua infância,
Você tem vivido momentos difíceis. Mas o que eu quero dizer é que isso não se explica simplesmente com uma frase. Existe uma oposição espiritual por trás disso. Eu também quero dizer que existe o poder de Deus. Eu quero que você entenda que Deus é o seu melhor aliado. Deus quer ajudá-lo. Deus está do seu lado para ajudá-lo a vencer essa oposição inimiga que se levanta contra si, desde que você se lembra, desde a sua juventude, desde que você é adulto, ou você diz assim: apóstolo, eu sempre tive uma vida tranquila, mas desde há uns meses para cá eu estou tendo uma vida difícil. Desde há uns meses para cá estou a ter problemas no negócio, no trabalho, nas finanças, na saúde. Eu não posso queixar da minha vida. Mas há um tempo para cá estou a ter dificuldades, parece que estou a lutar contra algo que eu não vejo, mas é uma força que está lá, mas não sei, não consigo vencer, não consigo me libertar, não consigo alcançar sucesso. Saiba que é uma força espiritual que precisa ser vencida e só pode ser vencida pelo poder de Deus. Aquilo que você tem que fazer, aquilo que você tem que fazer neste programa é pensar que existe um inimigo, que é o diabo, e existe um amigo que quer ajudá-lo a vencer e a destruir esse poder diabólico de oposição contra a sua vida. O inimigo é o diabo e o amigo é Deus, que está de braços abertos para você, à espera que você peça ajuda, à espera que você se aproxime dele para que ele se possa aproximar de si. Nesta vida sabemos que temos um inimigo, mas glória a Deus que sabemos que podemos contar com um amigo, e esse amigo é Deus, que nos quer ajudar e nos dar as armas que Ele nos entregou para vencermos essa oposição diabólica contra a nossa vida. Então, hoje, agora mesmo, neste programa, fique amigo de Deus. Faça uma aliança com Deus. Aí no seu lugar, se você nunca convidou o Senhor Jesus a entrar no seu coração, se você nunca convidou Deus a entrar na sua vida, mesmo que você tenha uma fé ou não tenha fé, não importa. Você que quer que Deus a partir de hoje seja o seu amigo, seja aquele que vai o ajudar a vencer essa oposição inimiga, se você quer que Deus seja o seu amigo hoje, levanta a sua mão no seu lugar onde você está. Não importa se alguém está olhando para si ou se não estão olhando para si. Deus está olhando para si. Levanta a sua mão no seu lugar e diga comigo: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Perdoa os meus pecados. Lava-me com Teu sangue. Senhor Jesus, entra na minha vida. Entra no meu coração. Entra na minha casa. Escreve o meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, ajuda-me a vencer essa oposição inimiga que se levanta contra mim, que se levanta contra a minha casa, que se levanta contra a minha família, que se tem levantado contra a minha saúde, contra as minhas finanças. Senhor Jesus, peça de todo o coração, levanta a sua mão e peça: Senhor Jesus, entra na minha vida, entra na minha casa e entra na minha família e faz um milagre em mim e ajuda-me a vencer toda a oposição do inimigo. Amém. E graças a Deus. Quer dizer que você tomou a melhor e mais importante decisão da sua vida. Agora Deus já não é uma pessoa que está distante de si. Agora Deus é o seu Pai e o seu amigo que está do seu lado, pronto para o ajudar. Não perca o próximo programa, porque no próximo programa eu vou revelar a primeira das muitas armas que Deus colocou ao nosso dispor para vencermos o nosso inimigo. No próximo programa vamos revelar a primeira arma que nós temos à nossa disposição para vencermos toda a oposição contra a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Eu sou o apóstolo Jonathan Fonseca e este é o programa Rompendo Limites. Não perca o próximo programa.